especial dos alpinistas sentirem presenças quando estão lá. Começando agora o último vídeo do nosso mês especial alienígena aqui no canal. Você gostou, gente, de ter os mistérios alienígenas escarranchados aqui? Se sim, fique tranquilo, tá? Porque todas as segundas-feiras no canal nós falamos sobre os mistérios alienígenas e os outros dias são dedicados aos mistérios aleatórios do mundo, do universo, da vida. Então já se inscreve aí para não perder nenhum dos vídeos que eu postar e fique ligado nas notificações que o YouTube nunca te manda. Então passa aqui umas 3 vezes por semana que sempre vai ter vídeo para vocês assistirem e faz maratona. E depois, quando fizer maratona, posta lá no Instagram com a hashtag MaratonaCarolCapel e me marca que eu reposto vocês. Tá? Aquelas bem felizes, né? Gente, eu não tô nem um pouco feliz hoje. Com uma dor de cabeça. Mas vamos, né? Eu sou Carol Capel, a sua alienígena favorita, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Monte Everest, o pico mais alto deste mundão de meu Deus, e inclusive sobre uma lenda bem louca que fala que o... Gente, eu não tô bem. Que fala que o Monte Everest é, na verdade, uma base alienígena. E tem provas, relatos, umas coisas bem loucas. Vem comigo. Pouquíssimos lugares nesse mundo possuem essa natureza tão diferente. Com uma altura de 8.611 metros, o Monte Everest é o ponto mais alto acima do oceano encontrado no planeta Terra. E por consequência, apenas os alpinistas mais corajosos do mundo tiveram a audácia de chegar até lá. Para aqueles que são corajosos o suficiente para chegar no topo, enfrentando um ambiente completamente hostil e frio, com temperaturas chegando aos absurdos menos 20 graus Celsius. O negócio lá, gente, é tão tenso que os alpinistas têm que levar o seu próprio tanque de oxigênio se eles quiserem respirar, porque é tão alto que o ar fica rarefeito. E exatamente por esse motivo que já foram contabilizadas mais de 300 mortes ali de alpinistas tentando escalar o Monte Everest. Pessoas que foram, mas nunca voltaram. E o mais incrível de tudo é que a maioria dos corpos de pessoas que foram e não voltaram permanecem lá sem reconhecimento. Por quê? Porque, gente, é tão difícil de chegar lá que não dá nem para os resgates chegar lá para falar: ah, é, fulano foi mesmo. Não dá. É só você deduz que a pessoa morreu. Mas existe um outro lado do Monte Everest que não é nem tão falado e nem tão explorado. É um lado mais sobrenatural, mais paranormal, que é essas coisas que a gente gosta aqui, hein? Não me venha com historinha normal aqui nesse canal. A população local da região, que é conhecida como povo Sherpa, eles têm uma lenda que vocês devem conhecer bem, como o Pé Grande ou o Abominável Homem das Neves. Para eles é a lenda do Yeti. E como a gente já sabe também, o Yeti ele foi por várias vezes incorporado na nossa cultura pop. Então tem filmes, tem desenhos que ele aparece. Inclusive, gente, na Disney, em Orlando, no Animal Kingdom, tem uma réplica do Monte Everest com uma montanha-russa dentro, que é a Expedition Everest. Dentro dessa montanha-russa, em determinadas partes do percurso, aparece ali o Yeti. Você tem ali uma presença fantasmagórica do Yeti. É bem interessante. Vou deixar pra vocês aí trechos das minhas aventuras no Monte Everest da Disney. É o único que eu vou. No outro eu não vou passar frio nem a pau. Vou deixar aparecendo aí pra vocês no vídeo enquanto a gente vai conversando. Se o Yeti é lenda ou se ele é real, o que a gente sabe é que o povo Sherpa realmente acredita neles e de fato a gente nunca vai saber se essa história é verdade. Só o que a gente tem são pegadas macabras, encontros que as pessoas que vão escalar o Monte Everest acabam tendo com essa criatura, barulhos que se escutam, enfim, são evidências, não se tem provas da existência do Yeti. Mas essa não é a única coisa sobrenatural que acontece no Monte Everest. Por incrível que pareça, gente, os nossos colegas, os alienígenas, estão lá também. Aparentemente, aquela montanha ali, ela tem o poder de aprisionar pessoas que foram lá e não voltaram. Então não é difícil você ouvir um alpinista comentando que foi ao Monte Everest e acabou vendo fantasmas, encontrando com alpinistas fantasmas. O
que já é algo bem macabro. Mas puxando um pouquinho agora mais pro tema aqui desse mês, que é o mês alienígena, em 2018 a internet foi à loucura quando uma imagem do Monte Everest foi publicada nas redes sociais, porque estava rolando uma expedição para o Monte Everest para fotografar o Monte Everest de diversos ângulos, fazer ali uma espécie de uma fotografia 3D de todos os arredores do Monte Everest. David Brashes, que é cinegrafista profissional, foi o responsável por essa filmagem e captação das imagens em 3D do Monte Everest. Ele também é alpinista há anos e ele já subiu e desceu o monte várias vezes. Ele foi o tipo da pessoa que foi e voltou várias vezes. Então ele já é muito experiente e nada dessas coisas sobrenaturais são novidade para ele. Esse projeto envolvia tirar uma foto de 2 bilhões de megapixels e para isso foram combinadas 477 fotos do Monte Everest. E sabe qual foi o resultado? O resultado foi um OVNI pairando em cima do Monte Everest. Shocking. Pá! Joguei. E vocês estão vendo a foto aí agora, julgando pela altura do Monte Everest, não poderia ser um pássaro, porque não existem pássaros desse tamanho. E se existir pássaros desse tamanho, a gente não tem só o abominável homem das neves, a gente tem também o abominável pássaro das neves, que já seria uma coisa bem medonha. E também devido às condições climáticas do local, a altitude, enfim, tudo leva a crer que não era um pássaro, embora se assemelhe. Então a comunidade científica, juntamente com a comunidade ufológica, começou a especular que ali no Monte Everest exista uma espécie de uma base alienígena que as pessoas têm quando visitam o Monte Everest. Mas o sintoma que mais chama a atenção é o dos alpinistas sentirem presenças quando estão lá. Ora, Carol, como assim? Aí eu já explico. Em 1933, um alpinista britânico chamado Frank Smyke estava a 8.300 metros no Monte Everest, ou seja, ele estava quase no topo. E ele relatou, quando voltou, obviamente, que ele sentia como se tivesse alguém junto com ele, cuidando para que ele não se machucasse. Junto com esse sentimento dessa presença, ele avistou, pairando um pouquinho acima de sua cabeça, 2 luzes muito estranhas que ele julgava ser OVNIs. Ele falou, tinham 2 OVNIs bem acima da minha cabeça, bem acima do Monte Everest, e eu não sabia se eu estava alucinando ou se aquilo estava realmente acontecendo. Ele não estava sozinho e os seus companheiros tiveram a mesma visão e a mesmíssima impressão. É como se para cada um dos alpinistas tivesse uma presença que os acompanhava e os guardava. Quando 2 alpinistas passaram apuros no Monte Everest, eles estavam quase chegando no topo quando de repente eles ouviram um barulho e uma avalanche começou, então eles entraram em uma espécie de uma caverna de gelo e eles tiveram que passar a noite ali. Durante a noite, eles relataram que várias coisas estranhas começaram a acontecer. Uma delas eram essas luzes no céu que poderiam ser vistas por um pequeno espaço da cratera de gelo onde eles se esconderam. Além de tudo isso, eles disseram que em todo momento que eles estiveram dentro dessa caverna, eles estiveram acompanhados por presenças que falavam com eles mentalmente. Eles recebiam mensagens telepáticas com informações que foram cruciais para a sobrevivência deles. E eles disseram em entrevista que era como se alguém estivesse cuidando deles o tempo todo. E exatamente como esses 2 casos que eu contei para vocês, já tiveram mais de 150 relatos exatamente iguais. Da mesmíssima forma, as pessoas alegam que sentem presença, se sentem cuidados, se sentem acompanhados e veem essas luzes estranhas no céu. Os pesquisadores acreditam então que nesse local em específico deva haver algum tipo de criatura multidimensional, não que necessariamente seja um alienígena, tá? Porque a gente tem essa noção de que são alienígenas por causa das coisas que são avistadas no céu, mas não se sabe exatamente o que é. Essas criaturas de natureza benevolente, elas são guardiões da montanha e acompanham os alpinistas para cima e para baixo o tempo todo, um negócio louco. Porém, antes que o vídeo acabe, eu preciso mencionar que nessa altitude é muito comum que as pessoas tenham alucinações por causa da privação de oxigênio. Então, porque eles estão lá em cima muito tempo privados de oxigênio, porque o ar é praticamente rarefeito, alucinações são comuns. Porém, esses mesmos fenômenos já foram relatados na base da montanha, ou seja, quando não tinha altitude. Então a gente não consegue saber realmente se são alucinações, se não são alucinações.
O que a gente tem de fato é uma foto extremamente nítida como essa daí, gente, uma das fotos mais nítidas que eu já vi. Não foi feita com a TechPix, percebam que não teve esse patrocínio. E realmente uma história muito intrigante de avistamentos no Monte Everest. Mas se for realmente algo desse planeta aqui ou até uma alucinação, por que os Sherpas, né, aquele povo que já vive lá há muito tempo nas bases da montanha, alegam que visualizam essas luzes no céu? Enfim, por que será que tudo isso acontece? Não é muito estranho, gente? E esse foi mais um vídeo pra vocês, finalizando aqui então o nosso mês alienígena. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Carol, que mês alienígena que você tá falando? Gente, eu postei vídeo, 30 dias aí de vídeos falando sobre os mistérios dos alienígenas. Se você não assistiu, volta aí e faz maratona, que eu tenho certeza que tem vários assuntos muito intrigantes. Que bye!